Hoje, nesta noite, você não precisa vencer nada, provar nada, correr atrás de nada. Existe um tipo de descanso que não é só fechar os olhos, é abrir espaço por dentro. E talvez seja exatamente por isso que você chegou aqui. Porque quando a mente finalmente desacelera, algo muito bonito acontece. A vida encontra brechas para se reorganizar em silêncio e o seu corpo aprende de novo o caminho mais curto até o sono profundo. Talvez você tenha passado o dia inteiro carregando pensamentos que não são leves, preocupações que se repetem, contas que ficam na cabeça, decisões que parecem urgentes, a sensação de que falta tempo, falta dinheiro, falta energia. Mas agora, por alguns instantes, eu quero te conduzir para um lugar diferente. Um lugar onde você não precisa resolver a vida para merecer paz. Um lugar onde você pode apenas permitir. E quando você permite, você muda a vibração do seu campo interno. E isso muda o modo como o mundo te responde. Respire de um jeito confortável. Não é para forçar nada. Apenas perceba o ar chegando e saindo. Perceba que, mesmo sem esforço, o seu corpo já sabe respirar. E do mesmo jeito existe uma inteligência maior que sabe como te conduzir para um descanso rápido e profundo. Você não precisa fazer tudo sozinho. Você não precisa segurar tudo sozinho. Agora imagine que existe um portal de tranquilidade se abrindo bem à sua frente. Não um portal distante, mas um portal íntimo, como se fosse uma porta de luz suave no seu próprio peito. Um portal que te leva para uma versão sua mais calma, mais leve, mais segura. Ao atravessar esse portal, você entra em um espaço onde o tempo desacelera, onde os pensamentos perdem força, onde o corpo entende que está protegido. E para ajudar essa travessia, eu quero te oferecer um mantra simples, repetido com a mente em paz, como quem acaricia o próprio coração. Você pode repetir por dentro sem pressa. Eu permito descansar agora. Eu permito soltar agora. Eu permito dormir profundamente. Enquanto você repete isso, perceba como as palavras não são apenas palavras. Elas são uma direção, um comando de vibração. Quando você diz, eu permito, você para de resistir. E quando você para de resistir, a sua energia começa a se alinhar. A lei da atração responde muito mais ao seu estado interno do que ao seu esforço externo. Descansar aqui também é um ato de manifestação, porque o descanso reorganiza, limpa, recalibra. E uma mente recalibrada enxerga oportunidades onde antes só via pressão. Se este momento está te fazendo bem, de forma bem leve e natural, curta este vídeo. Se inscreva no canal para acompanhar outras noites como essa e escreva nos comentários a palavra descanso ou prosperidade para ancorar essa intenção no seu campo e também para eu saber que você está aqui, se permitindo. E agora, volte para a sua respiração, porque tudo aqui é simples, calmo, sem exigência. Daqui a pouco, a tela ficará escura para que você consiga concentrar-se melhor e dormir ouvindo. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Tudo continua trabalhando de um jeito silencioso e inteligente, como raízes que crescem no escuro e ainda assim sustentam uma árvore inteira.
Agora, imagine que essa noite é um corredor de cura, como se o sono fosse um lugar sagrado onde sua energia se reorganiza. E enquanto você vai afundando nesse descanso, a sua vibração começa a mudar. O medo começa a perder espaço, a ansiedade começa a se dissolver. A tensão do dia começa a escorrer pelos ombros, pelas mãos, pela mandíbula. E você pode sentir o corpo ficando mais pesado, mais quieto, mais pronto para dormir. Ao mesmo tempo, existe uma parte sua, profunda, que está pronta para receber ideias, receber caminhos, receber soluções. Quando a mente descansa, o campo de manifestação se torna mais limpo. E quando o campo está limpo, a prosperidade flui com mais naturalidade. Pense nisso por um instante. Abundância não é apenas dinheiro, é também facilidade, é também apoio, é também sincronicidade, é também estar no lugar certo, na hora certa, com a energia certa. Então, agora, sem esforço, apenas permita que essa intenção se aproxime de você. Eu me abro para uma vida com mais paz e mais prosperidade. Eu me abro para receber recursos de formas inesperadas e positivas. Eu me abro para oportunidades alinhadas com o meu bem. Eu me abro para a riqueza que combina com a minha calma. E perceba como isso não exige que você se agite. Não exige que você lute. Exige apenas alinhamento. E alinhamento acontece quando você se regula, quando você acalma, quando você solta. Por isso, esta noite é uma noite para descansar, mas também é uma noite para recalibrar a energia que te conecta com o dinheiro, com o trabalho, com o valor que você sente sobre si, com a confiança em receber. Agora, leve a atenção aos olhos. Deixe os olhos descansarem por trás das pálpebras. Depois, leve a atenção ao rosto inteiro, como se uma onda morna passasse por cada músculo, soltando qualquer expressão de preocupação. Leve essa onda para o pescoço, para os ombros, e sinta os ombros descendo um pouco, como se finalmente pudessem parar de sustentar o mundo. E quando os ombros descem, a mente entende: está tudo bem. Você pode repetir o mantra mais uma vez, bem devagar. Eu permito, eu solto, eu durmo. E a cada repetição, você atravessa mais profundamente o portal do descanso. Se algum pensamento tentar te puxar, não brigue com ele. Apenas reconheça e deixe passar, como uma nuvem que atravessa o céu sem ficar. Você não é o pensamento, você é o espaço que percebe. E esse espaço agora escolhe paz. E nesse espaço de paz, eu quero que você imagine uma luz suave, como um brilho calmo, se reunindo na região do seu coração. Essa luz é a sua energia voltando para você. Porque ao longo do dia, a gente deixa energia em preocupações, em conversas, em telas, em tarefas. Agora, você chama de volta, com delicadeza, como quem chama para casa algo que estava fora. E quando sua energia volta, sua vibração se fortalece. Você se sente mais inteiro, mais estável, mais pronto para dormir rápido e profundamente. E junto com essa luz, imagine também uma sensação de segurança material. Como se o universo, a vida, Deus ou a inteligência maior que você acredita estivesse sussurrando:
Eu cuido do que você não consegue controlar. Eu abro caminhos, eu organizo, eu preparo encontros, eu sustento. Permita que essas palavras sejam como um cobertor por dentro, um cobertor que aquece sem pesar, e então, sem pressa, vá sentindo o corpo afundar mais um pouco, afundar no travesseiro, afundar no colchão, afundar nessa noite que te acolhe. E agora, só por hoje, você não precisa exigir nada de si. Você só precisa descansar, porque descansar também é um ato de fé. Descansar também é um ato de confiança. Descansar também é um ato de manifestação. Respire de novo, do jeito mais simples, como se cada respiração fosse um convite para o seu corpo lembrar que está seguro. E agora, sem pressa, eu quero que você perceba algo muito importante. Você não está tentando dormir, você está permitindo que o sono te encontre. Existe uma diferença enorme entre esforço e permissão. O esforço tensiona, a permissão solta. E quando você solta, o sono vem mais rápido, mais profundo, mais verdadeiro. Imagine que esse portal de tranquilidade que você viu antes não é apenas uma porta, mas um caminho, um corredor de luz baixa, silencioso, macio, como se o ar tivesse uma textura acolhedora. Cada passo nesse corredor te afasta do ruído do dia e te aproxima da versão mais calma de você. E quanto mais você avança, menos você precisa pensar, menos você precisa controlar, menos você precisa resolver. Agora, coloque a atenção na sua barriga, bem abaixo do peito. Sinta como ela se move, mesmo que discretamente, a cada respiração. E faça algo bem pequeno. Ao inspirar, permita que a barriga se expanda um pouco. Ao expirar, permita que ela volte. Esse movimento simples é uma chave para acalmar o sistema nervoso, como se o seu corpo recebesse uma mensagem. Pode desligar a alerta. Pode entrar em modo de reparo. Pode dormir. Você pode repetir por dentro um mantra curto, quase como um sussurro. Eu estou seguro agora. E se quiser completar com a mesma suavidade, eu mereço descansar, eu mereço paz, eu mereço um recomeço limpo amanhã. Enquanto você faz isso, eu quero te conduzir para uma visualização que trabalha diretamente com vibração e manifestação, mas sem agitação, sem ansiedade, sem aquela sensação de precisar fazer dar certo. Aqui, tudo é leve. Aqui a lei da atração não é uma cobrança, é um alinhamento. É como afinar um instrumento. Você não briga com as cordas, você apenas ajusta. Imagine que, bem acima de você, existe um campo de energia quieta, como um céu interno, noturno e limpo. Nesse céu interno, há um ponto de luz que pulsa devagar. Não é uma luz forte, é um brilho sereno, constante, confiável. E esse ponto de luz representa a frequência da abundância, a frequência da prosperidade tranquila, aquela prosperidade que chega com estabilidade, com ordem, com paz. Agora, como se fosse natural, esse ponto de luz começa a descer, muito lentamente, como se uma chuva finíssima de brilho caísse sobre você. E onde essa luz toca, ela organiza. Onde ela encosta, ela acalma. Onde ela passa, ela desbloqueia. E você não precisa entender como. Você só precisa permitir. Sinta essa luz tocando a sua cabeça
e dissolvendo o excesso de pensamentos, tocando a sua testa e apagando o peso da preocupação, tocando os seus olhos e relaxando a vontade de ficar alerta, tocando o seu maxilar e soltando o que você nem percebe que segura, tocando o seu pescoço e liberando tensões antigas, tocando os ombros e devolvendo a sensação de que você não precisa carregar tudo. E então, essa luz chega ao seu peito e você sente como se o seu coração respirasse também, como se ele tivesse espaço. E junto com esse espaço, surge uma certeza simples: a vida pode ser mais fácil do que você imagina. Caminhos podem se abrir sem que você se esgote. Dinheiro pode vir por novas vias. Oportunidades podem surgir. Respostas podem aparecer, desde que você esteja em estado de receptividade. A receptividade é uma vibração, e a receptividade agora cresce em você. Se vier alguma imagem de conta, de dívida, de preocupação financeira, não lute contra isso. Apenas veja como essa luz toca também esses pensamentos e os transforma, como se a energia do medo fosse sendo substituída por energia de solução, por energia de ordem, por energia de clareza. Porque prosperidade também é clareza. Prosperidade também é organizar por dentro para organizar por fora. Agora, repita mentalmente, bem simples, sem dramatizar: eu abro espaço para o dinheiro chegar com paz. Eu abro espaço para a riqueza honesta e alinhada. Eu abro espaço para a abundância que me faz bem. Eu abro espaço para receber. E note como você não está pedindo com desespero. Você está declarando com calma. Isso muda tudo. A vibração da calma é magnética. A vibração do desespero empurra. E hoje, você escolhe a calma. Você escolhe o magnetismo natural. Agora, imagine que ao lado desse portal existem 3 palavras brilhando, como se fossem chaves. Elas não gritam, elas apenas estão ali, como sinais discretos. As palavras são: permitir, confiar, receber. Permitir é soltar a luta. Confiar é descansar mesmo sem ver tudo resolvido. Receber é aceitar que você é digno de coisas boas, de caminhos abertos, de estabilidade financeira, de apoio, de bênçãos, de surpresas positivas. E quando você passa por essas palavras, você sente seu corpo ainda mais pesado, como se a gravidade ficasse amiga, como se o colchão te segurasse melhor, como se o travesseiro te abraçasse mais. Agora, a tela ficará escura para você se concentrar melhor e dormir ouvindo. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O seu corpo continua reparando. A sua mente continua reorganizando. A sua energia continua alinhando. A sua vida continua encontrando o lugar certo para as peças se encaixarem. Se algum ruído interno tentar te manter acordado, volte para a respiração na barriga. Se algum pensamento insistir, volte para o mantra: eu estou seguro agora. E aos poucos, você vai perceber que o sono não é algo que você conquista, é algo que te envolve. E agora, eu quero que você imagine que esse corredor do portal termina em um quarto interno silencioso e protegido, como um santuário. Nesse santuário existe um cofre de luz, não um cofre de medo,
mas um cofre de organização, e você pode colocar nele, por enquanto, tudo o que precisa ser resolvido amanhã. Como se você dissesse: eu guardo isso aqui em segurança. Eu não preciso pensar nisso agora. Coloque mentalmente nesse cofre as preocupações do trabalho, as pendências, as mensagens, as decisões. Coloque também as preocupações com dinheiro, com prazos, com contas. E ao colocar, sinta o alívio. Você não está ignorando. Você está escolhendo o momento certo para lidar. E agora, o momento certo é dormir. O seu corpo merece esse descanso. A sua mente merece esse silêncio. A sua energia merece esse retorno. E quanto mais você descansa, mais você se torna capaz de manifestar com clareza, com sabedoria, com serenidade. Porque você não manifesta só com pensamento, você manifesta com o estado interno. E o estado interno que você está construindo agora é um estado de paz profunda. Sinta como o seu corpo já está entrando em um ritmo diferente, um ritmo mais lento, mais silencioso, como se cada segundo agora tivesse mais espaço. E é nesse espaço que a mente para de brigar com o descanso. É nesse espaço que o sono se aproxima sem esforço, como uma maré que sobe devagar e cobre tudo com calma. Agora, eu quero que você perceba uma coisa. Muitas vezes, o que impede o sono profundo não é a falta de cansaço, é o excesso de tensão acumulada, principalmente aquela tensão que a gente não nomeia. Expectativas, autocobrança, medo de não dar conta, medo de faltar, medo de perder, medo de errar. Tudo isso prende a energia. E quando prende a energia, a mente fica ligada mesmo quando o corpo quer desligar. Então, nesta parte, a intenção é simples: liberar. Liberar o que pesa, liberar o que aperta, liberar o que insiste em ficar. Não com força, mas com gentileza, porque gentileza é um caminho rápido para o profundo. Imagine que dentro de você existe um fio invisível, um fio de energia conectado ao que te preocupa. E esse fio pode estar puxando você para fora do presente. Pode estar puxando sua atenção para o futuro. Pode estar puxando sua paz para uma lista de coisas que ainda não aconteceram. Agora, sem pressa, visualize suas mãos internas, como se você pudesse tocar esse fio. E você não precisa cortar com violência. Você só precisa afrouxar, como quem solta um nó, como quem tira o peso de cima do peito. E enquanto você afrouxa esse fio, você percebe que a preocupação não desaparece por mágica, mas ela perde a força, ela fica distante, ela fica menor, e você fica maior que ela. Respire e repita por dentro: eu libero a urgência, eu libero a pressão, eu libero o medo de faltar. E enquanto você diz isso, eu quero trazer uma imagem de portal que conversa diretamente com prosperidade e manifestação, mas de um jeito tranquilo, como deve ser à noite. Imagine que existe um portal dourado, suave, bem discreto, se abrindo no seu campo energético. Não é um portal de espetáculo, é um portal de alinhamento. Ele não faz barulho. Ele simplesmente se abre quando você relaxa. E desse portal vem uma energia que parece ordem, uma energia que parece solução, uma energia que parece caminho, como se a vida estivesse reorganizando as peças atrás das cortinas,
de um jeito que você não precisa controlar. E quanto mais você relaxa, mais esse portal se estabiliza, porque o relaxamento é um sinal para o universo de que você confia, e confiança é uma das chaves mais poderosas para manifestar. Agora, dentro desse portal, existe uma sequência de vibração, como se fosse um mantra de frequência. Você pode repetir mentalmente, com calma, sem pressa: eu estou alinhado com o fluxo da abundância. Eu estou alinhado com a prosperidade tranquila. Eu estou alinhado com receber. Sinta essa frase se espalhando pelo corpo como um calor leve. E perceba que ela não cria ansiedade, ela cria chão, ela cria base, ela cria segurança. Porque o seu sistema nervoso precisa sentir segurança para dormir profundo. E a sua energia precisa sentir segurança para atrair boas coisas sem desespero. Agora, eu quero que você imagine que, dentro da sua mente, há uma sala com muitas portas. Cada porta leva a um pensamento. Algumas portas levam para memórias, outras levam para preocupações, outras levam para cenários que nem existem. E muitas vezes, quando a gente tenta dormir, a mente fica abrindo portas sem parar. Mas agora você vai fazer algo diferente. Você vai escolher uma porta só, a porta do descanso. E você vai fechar as outras, uma por uma, com calma. Feche a porta do amanhã, feche a porta da cobrança, feche a porta do "e se der errado", feche a porta do "preciso resolver agora". E ao fechar, você não está negando a vida. Você está escolhendo o descanso como prioridade. Agora, abra a porta do descanso e imagine um ambiente escuro e acolhedor. Um escuro bom, um escuro seguro, um escuro que abraça, um escuro que cura, um escuro onde a tela fica escura e a mente entende que é hora de desligar. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O portal continua estabilizando a sua vibração. A energia continua limpando o excesso. A mente continua organizando memórias. O corpo continua reparando. A vida continua se rearranjando para te encontrar com respostas. Agora, leve a atenção para as mãos. Sinta as mãos pesadas. Sinta os dedos relaxando. Muitas pessoas seguram tensão nas mãos como se estivessem segurando o mundo. Mas agora, você não precisa segurar nada. Solte as mãos. Solte os dedos. E ao soltar as mãos, você solta um pouco da vida também. Você diz para si: eu confio. Leve a atenção para os pés. Sinta os pés pesados. Sinta as pernas relaxando. Sinta como o peso do corpo desce, como se a energia descesse para a base e te aterrasse. E aterramento é descanso. Aterramento é sono. Aterramento é estabilidade. Agora, como um gesto de manifestação silenciosa, imagine que você está plantando uma intenção no solo do seu subconsciente, como uma semente. Essa semente é simples e poderosa. Prosperidade com paz. Não é prosperidade com ansiedade, não é prosperidade com medo. É prosperidade com paz. É dinheiro chegando com ordem. É riqueza chegando com alinhamento. É abundância que não te tira o sono, mas que te devolve o sono.
Veja essa semente sendo colocada na terra escura e boa do subconsciente. Veja você cobrindo com calma. Veja você regando com a respiração. E então, você não fica puxando a planta para ela crescer mais rápido. Você só confia, porque crescer em paz é o jeito certo. Agora, repita mentalmente: eu planto, eu confio, eu descanso, eu recebo. E sinta o corpo ficando ainda mais pesado, como se o sono estivesse bem perto, como se ele pudesse chegar a qualquer momento. E se ele chegar, você não precisa resistir. Você só vai. Agora, deixe a respiração acontecer sozinha, sem tentativa de controlar. E perceba que quando você para de tentar, tudo fica mais fácil. O sono, a calma, o silêncio dentro da cabeça, a sensação de estar sendo acolhido. É como se a vida dissesse para você: eu sei o caminho, pode descansar. Nesta noite, eu quero te conduzir para um estado ainda mais profundo, aquele estado em que o corpo já está quase dormindo, mas a consciência ainda ouve. É um lugar especial, porque é exatamente aí que a vibração muda com mais rapidez. É exatamente aí que a mente consciente começa a soltar e o subconsciente começa a receber. E o que o subconsciente recebe nesta noite é paz, é segurança, é prosperidade tranquila, é a certeza de que você não está sozinho no processo. Porque muitas vezes o cansaço não é do dia, é da sensação de carregar tudo sem apoio. Mas hoje não. Hoje você é sustentado. Imagine que existe um campo de energia ao seu redor, como uma esfera suave, quase invisível, envolvendo você por completo. Essa esfera não prende, ela protege, ela não aperta, ela abraça, e dentro dessa esfera, tudo fica mais calmo, ruídos externos ficam mais distantes, pensamentos ficam mais lentos, emoções se assentam como poeira que desce quando ninguém mexe. Agora, dentro dessa esfera, existe uma frequência, como se fosse uma música silenciosa. Não é som, é vibração. Uma vibração que diz: está tudo bem. Uma vibração que diz: você pode dormir rápido e profundamente. Uma vibração que diz: amanhã você vai acordar com mais clareza do que imagina. Permita que essa vibração se espalhe pelo seu peito como uma onda lenta. E quando ela se espalha, ela toca também a forma como você se relaciona com dinheiro e com prosperidade. Porque tudo é energia. E quando a energia está tensa, a vida parece dura. Quando a energia está calma, a vida parece mais possível. Agora, visualize um portal bem suave, como se fosse um arco de luz discreta se abrindo na sua frente. Esse portal representa oportunidades, representa caminhos que você ainda não viu, representa soluções que estavam escondidas pelo excesso de ansiedade. E ao contrário do que a mente acredita, você não precisa forçar para atravessar. Basta relaxar e permitir. O portal se aproxima de você quando você solta. Sinta por um instante como seria viver com mais facilidade financeira. Não como um sonho distante, mas como uma sensação presente. Como seria deitar e não ficar contando preocupações. Como seria sentir que existe provisão, que existe fluxo, que existe estabilidade, que existe abundância te acompanhando de um jeito silencioso. E agora,
Você vai criar um comando de vibração bem simples, como um mantra de alinhamento, sem pressa, quase como um pensamento bonito. Eu me alinho com a prosperidade enquanto descanso. Eu me alinho com a abundância enquanto durmo. Eu me alinho com oportunidades que me fazem bem. E perceba como isso te relaxa, porque você deixa de sentir que precisa estar alerta para que as coisas aconteçam. Você entende que as coisas também acontecem quando você repousa. Você entende que o descanso não é pausa do processo, é parte do processo. Agora, leve sua atenção para a região do peito e imagine que existe ali uma pequena lâmpada com uma luz morna, bem suave. Essa luz é a sua confiança. Talvez ela tenha ficado fraca em alguns momentos, mas ela ainda está aí. E agora, com cada respiração, essa luz se fortalece um pouco, não de forma explosiva, mas constante. E constância é o que muda a vida. Com essa luz mais forte, você percebe que pode soltar o medo de não dar certo. Você percebe que pode soltar a sensação de que está atrasado. Você percebe que pode soltar o peso de se comparar, porque a sua vida tem um ritmo próprio. E quando você respeita esse ritmo, as coisas se encaixam com mais naturalidade. Agora, eu quero te guiar por uma varredura ainda mais profunda do corpo, como se você estivesse desligando luzes internas, uma por uma, preparando o terreno para o sono pesado e bom. Relaxe a testa, relaxe entre as sobrancelhas, relaxe os olhos, deixe as pálpebras pesarem, relaxe o nariz, relaxe a boca, deixe a língua descansar no fundo da boca, sem tensão. Relaxe o queixo, relaxe a garganta. E perceba que, ao relaxar a garganta, você solta também palavras não ditas, preocupações repetidas, aquela vontade de explicar demais para o mundo. Agora, você não precisa dizer nada, você só precisa descansar. Relaxe o peito, relaxe a barriga, deixe a barriga macia, sem segurar. Relaxe as costas, deixe os ombros descerem mais um pouco. Relaxe os braços, os cotovelos, as mãos. Relaxe as pernas, os joelhos, as panturrilhas, os tornozelos. Relaxe os pés. E quando os pés relaxam, parece que o corpo inteiro entende. Posso dormir. Agora, dentro dessa esfera de proteção, você pode sentir uma espécie de silêncio ficando mais presente. Um silêncio bom, um silêncio que não assusta, um silêncio que cura. E nesse silêncio, as manifestações mais bonitas começam a se formar. Porque a vida não precisa de barulho para trabalhar. Permita que o portal de oportunidades continue ali, mas sem expectativa. Ele fica estável quando você não o força. Ele responde ao seu estado, e o seu estado agora é calma. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A sua vibração continua se ajustando. O seu campo continua atraindo o que combina com paz. O seu corpo continua reparando. A sua mente continua se limpando por dentro. Agora apenas repita mentalmente, como quem se entrega: eu confio, eu solto, eu durmo. Agora a noite fica mais silenciosa por dentro, como se a mente finalmente aceitasse que não precisa mais correr. E é nesse exato ponto, quando você não exige nada de si,
que o sono profundo começa a se formar como um oceano. Primeiro, ele chega como uma onda pequena. Depois, ele toma tudo. E você não precisa fazer nada além de permitir. Eu quero te levar para um lugar ainda mais fundo. Um lugar em que o descanso não é só do corpo, mas da energia inteira. Porque existe um tipo de cansaço que não se resolve apenas com horas de sono. Ele se resolve quando você solta a tensão interna, quando você desliga a sensação de alerta, quando você permite que a vida pare de ser uma luta dentro de você. Então, imagine agora que a sua energia é como uma água tranquila em um recipiente. Durante o dia, alguém mexeu nessa água, criou ondas, criou agitação, levantou sedimentos. Mas agora, ninguém está mexendo. E quando ninguém mexe, a água naturalmente se acalma, naturalmente fica clara, naturalmente encontra o equilíbrio. Essa imagem é para você lembrar. O equilíbrio não precisa ser forçado. Ele acontece quando você para de agitar. Respire e sinta a água dentro de você ficando mais calma. Agora, vamos trabalhar com um conceito simples da manifestação, que muita gente esquece. Você não atrai apenas pelo que deseja, você atrai pelo que você sustenta como estado. E nesta noite, o estado que você está sustentando é um estado de merecimento, de segurança, de confiança, de paz. Isso muda a direção do seu campo. Isso abre portas invisíveis. Imagine que existe um portal agora, bem ao lado da sua cama. Não é um portal para outro lugar físico. É um portal para uma realidade possível. Uma realidade onde você dorme rápido, onde você dorme profundamente, onde você acorda com leveza, onde o dinheiro começa a fluir com mais facilidade, onde oportunidades surgem sem que você precise implorar por elas, onde você sente que o universo trabalha com você e não contra você. Esse portal não se abre com força, ele se abre com sintonia. Então, sintonize. Para sintonizar, eu quero que você sinta gratidão, mas não uma gratidão forçada, e sim uma gratidão pequena, quase íntima. Gratidão por estar aqui, gratidão por ter um lugar para deitar, gratidão por ter mais uma noite para recomeçar, gratidão por existir uma chance de reorganizar por dentro. Sinta essa gratidão como um calor discreto no peito. E agora, como um mantra de vibração, repita mentalmente: eu agradeço, eu me alinho, eu recebo. Agradecer reduz resistência. Alinhar organiza a energia. Receber abre o fluxo. E quando o fluxo abre, a mente fica menos ansiosa, porque boa parte da ansiedade vem do medo de falta. Medo de faltar dinheiro, faltar tempo, faltar força, faltar apoio. Mas hoje você está construindo uma frequência diferente, uma frequência de provisão, de amparo, de caminho. Agora imagine que o seu corpo está recebendo uma programação suave para dormir, como se cada célula ouvisse uma frase simples e acreditasse nela. É seguro dormir, é seguro soltar, é seguro descansar profundamente. E ao mesmo tempo, imagine que sua mente recebe uma programação suave para prosperar. Como se cada parte interna que tinha medo de ganhar mais, medo de crescer, medo de lidar com a abundância, começasse a relaxar também. Porque sim, às vezes a mente tem medo de falta,
mas também tem medo de mudança. E prosperidade é mudança. Então, você está harmonizando isso por dentro. Repita mentalmente: eu estou pronto para receber com calma. Eu estou pronto para prosperar com paz. Eu estou pronto para uma vida mais leve. Agora leve sua atenção para o espaço entre o seu peito e a sua barriga, como se ali existisse um centro de energia que guarda emoções antigas. Talvez você carregue preocupações que não são de hoje. Talvez você carregue histórias, inseguranças, lembranças, frustrações. E muitas vezes isso pesa no corpo de um jeito silencioso. Então, visualize uma luz suave, âmbar, morna, descendo pelo topo da sua cabeça e parando exatamente nessa região. Essa luz não força nada, ela só aquece. E quando ela aquece, ela dissolve. Ela amolece o que estava duro. Ela solta o que estava preso. Sinta essa região ficando mais livre. Agora, imagine que cada expiração leva embora uma parte do peso. Não precisa imaginar como fumaça. Não precisa criar cenas difíceis. É só sentir. Expira e o corpo solta. Expira e a mente desacelera. Expira e a noite fica mais profunda. Se algum pensamento vier, use uma frase curta para não se prender nele. Depois, eu resolvo. E volte para a respiração. Essa frase é poderosa, porque ela tira o pensamento do agora e coloca no lugar certo. Agora é descanso. E enquanto você descansa, o portal ao lado da sua cama continua vibrando possibilidades. Possibilidades boas, possibilidades alinhadas, possibilidades de dinheiro chegando de forma justa e positiva, possibilidades de portas abrindo no trabalho, possibilidades de ideias novas que vão aparecer sem esforço, talvez amanhã, talvez em outro momento, mas vão aparecer. Porque mente descansada enxerga mais. E agora, a tela ficará escura para você se concentrar melhor e dormir ouvindo. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O seu corpo continua reparando. A sua energia continua se alinhando. O seu campo continua atraindo o que combina com paz e prosperidade. Agora sinta o peso do corpo mais forte. Sinta como o sono pode estar chegando como um cobertor e você pode deixar ele te cobrir. Repita mentalmente, bem baixinho: eu solto, eu confio, eu durmo profundo. Agora você já pode sentir que existe uma distância maior entre você e as preocupações do dia, como se elas estivessem do outro lado de uma janela fechada e aqui dentro só existisse um silêncio morno, um escuro seguro, uma sensação de que nada precisa ser resolvido neste instante. E é exatamente isso que permite dormir rápido e profundamente. A mente para de negociar com o futuro e o corpo entende que pode afundar. Nesta parte, eu quero te conduzir por um ajuste de vibração ainda mais sutil, como se você estivesse afinando a energia do seu campo para dois objetivos ao mesmo tempo: um sono profundo agora e um fluxo de prosperidade nos próximos dias. E isso não exige esforço. Exige apenas presença, permissividade, entrega. Imagine que existe uma espécie de portal no seu campo, mas desta vez ele não está à frente. Ele está dentro.
como se fosse um círculo de energia no centro do seu peito. Um círculo discreto, mas vivo. E esse círculo começa a girar lentamente, como uma engrenagem suave, organizada, silenciosa. A cada volta, ele coloca as coisas no lugar. A cada volta, ele retira excessos. A cada volta, ele devolve coerência para você. Agora, eu quero que você imagine que esse portal interno tem uma cor que te transmite paz. Talvez um azul muito escuro, talvez um dourado suave, talvez um violeta profundo. Não importa a cor exata, importa a sensação. Uma sensação de descanso, de proteção, de segurança. E enquanto esse portal interno gira, você vai repetir um mantra curto, apenas para ancorar a vibração. Você pode repetir mentalmente: eu descanso e eu recebo. Eu descanso e eu prospero. Eu descanso e eu me alinho. Perceba como isso tira a pressão do processo. Você não está tentando fazer dar certo. Você está entrando no estado em que as coisas dão certo com mais naturalidade. Agora, leve sua atenção para o som do silêncio. Mesmo que existam sons ao redor, existe um som do silêncio por trás de tudo. Um fundo calmo, um espaço. E quando você escuta esse fundo, a mente começa a desacelerar ainda mais, porque ela não encontra tanto estímulo para continuar ligada. E nesse fundo calmo, eu quero que você imagine que a sua energia financeira está sendo reorganizada como se alguém estivesse arrumando uma gaveta. Sabe quando uma gaveta está bagunçada e você não acha nada, e isso dá estresse? E então alguém arruma, separa, organiza, coloca cada coisa em seu lugar, e de repente tudo fica mais fácil. É assim com a energia de dinheiro também. Quando está confusa, a vida parece travada. Quando organiza, portas se abrem. Então, visualize essa gaveta interna sendo organizada. Sem culpa, sem julgamento, sem vergonha de nada. Apenas organização. Recursos em ordem. Fluxo em ordem. Confiança em ordem. Clareza em ordem. Agora você pode repetir mentalmente uma afirmação simples, sem ansiedade, como se fosse verdade agora. Eu me torno uma pessoa que recebe com facilidade. Eu me torno uma pessoa que administra com sabedoria. Eu me torno uma pessoa que atrai oportunidades alinhadas. E perceba que essa frase não te deixa acelerado, ela te deixa mais firme, porque firmeza é o oposto do medo. E quando o medo sai, o corpo descansa melhor. Agora, eu quero que você traga para a sua mente uma imagem de abundância que seja tranquila. Não precisa ser exagerada. Pode ser algo simples como abrir o aplicativo do banco e ver estabilidade. Pode ser pagar uma conta com calma. Pode ser sentir que sobra um pouco. Pode ser ter uma reserva. Pode ser receber uma proposta boa. Pode ser uma venda. Pode ser uma chance. Pode ser uma ideia que rende. O que importa é a sensação de alívio e segurança. Sinta essa sensação. E agora, deixe essa sensação descer pelo corpo, como se ela fosse um líquido morno se espalhando pelos ombros, pelo peito, pela barriga, pelas pernas. Segurança material também é segurança corporal. Quando você sente segurança, o corpo dorme melhor. Quando o corpo dorme melhor, você acorda mais capaz
E quando você acorda mais capaz, você cria mais. E quando você cria mais, o fluxo melhora. Um ciclo bonito começa. Agora, sem pressa, faça uma contagem muito leve só para guiar o corpo para o sono, como se cada número fosse um degrau para baixo, para um lugar mais fundo. 1. O corpo solta. 2. A mente desacelera. 3. O peito relaxa. 4. Os ombros desistem da carga. 5. As pernas ficam pesadas. 6. A testa fica lisa. 7. Os olhos descansam. 8. O silêncio cresce. 9. O sono se aproxima. 10. Você permite. E agora, se o sono vier, você pode ir com ele. Você não precisa ficar acordado para ouvir até o fim. Você só precisa deixar o seu corpo ser conduzido. A tela ficará escura para você se concentrar melhor e dormir ouvindo. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O portal interno continua organizando. A energia continua ajustando. O campo continua atraindo oportunidades. A mente continua limpando. O corpo continua reparando. Agora, repita mentalmente, bem baixo: eu permito dormir rápido e profundamente. Eu permito que a vida se organize. Eu permito receber prosperidade com paz. Agora, imagine que a noite inteira é um grande espaço de cura e você está no ponto exato onde o sono começa a ficar pesado, profundo, inevitável. A mente já não tem tanta força para correr, o corpo já não quer se mexer e existe uma tranquilidade discreta se espalhando como um manto. É como se tudo dentro de você estivesse entrando em sincronia com o silêncio. Nesta parte eu quero te conduzir para uma sensação de proteção total, porque quando o corpo sente proteção, ele solta mais rápido. E quando ele solta mais rápido, o sono vem mais fundo. Então, imagine que a sua cama está no centro de um campo de energia muito seguro, como um círculo de luz suave ao redor de você. Esse círculo não é visível, mas é sentido, e dentro dele nada te alcança, nem o excesso do dia, nem o medo do amanhã, nem a pressão de ter que ser forte o tempo todo. E agora, dentro desse círculo, existe um portal de descanso profundo que se abre sem esforço. Ele é como uma passagem natural para um estado de regeneração. E ao atravessar essa passagem, você entra em um lugar interno onde tudo é mais lento, mais macio, mais silencioso. Você não precisa imaginar muito. Só sinta, só permita, respire e repita mentalmente: eu estou protegido, eu posso dormir, eu posso soltar tudo. Agora eu quero que você perceba o poder do escuro, não como ausência, mas como presença. O escuro é um lugar onde o corpo conserta, onde a mente organiza, onde o subconsciente trabalha. O escuro é um berço para a manifestação, porque nele não há distração. Nele a vibração se ajusta com mais facilidade. Então, enquanto a tela fica escura para te ajudar a dormir ouvindo, pense que esse escuro é um portal para o seu melhor descanso, um portal para a sua energia se alinhar, um portal para a vida reorganizar as coisas que você não consegue controlar. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Agora,
eu quero te conduzir para uma prática muito suave de lei da atração que combina com a noite, a prática da sensação antecipada. Não é ansiedade, não é cobrança, é só sentir por alguns segundos como seria acordar amanhã com mais leveza e com uma notícia boa. Como seria perceber uma solução aparecendo? Como seria sentir que o dinheiro começa a circular com mais facilidade? Como seria sentir que você está no caminho certo? Sinta essa sensação como se ela fosse um perfume no ar, algo leve, agradável, que não precisa ser agarrado. E ao sentir isso, você envia um sinal para o seu campo. Eu estou disponível para o bem. Eu estou disponível para receber. Eu estou disponível para prosperar com paz. Agora, dentro do seu peito, existe uma vibração muito pequena, como uma chama discreta. Essa chama é o seu poder de manifestação. Ela não precisa ser intensa. Ela só precisa ser constante. E agora, ela está sendo alimentada por uma coisa muito simples: descanso. Porque descansar é a forma mais elegante de dizer para a vida: eu confio. Agora, repita mentalmente um mantra curto, como uma senha para essa chama. Eu mereço. Eu recebo. Eu confio. E perceba como essas palavras, quando ditas com calma, mexem em camadas profundas. Talvez você carregue crenças antigas de que precisa sofrer para merecer, de que precisa lutar para ganhar, de que precisa estar sempre alerta. Mas hoje, você está ensinando o seu corpo e a sua mente um caminho diferente, o caminho da facilidade, o caminho da suavidade, o caminho da prosperidade que não pesa. Agora, imagine que existe um portal no seu caminho profissional e financeiro que estava fechado e começa a abrir, lentamente, como uma porta antiga que finalmente se move. Essa porta não se abre com força, ela se abre com alinhamento. E o alinhamento é o que você está cultivando agora. Visualize essa porta abrindo e do outro lado veja uma luz suave, não uma luz agressiva, uma luz de oportunidade, uma luz de solução, uma luz de caminho. E sinta um alívio no peito, como se algo dissesse: vai ficar tudo bem. Há um caminho, há provisão, há resposta. E agora, deixe essa sensação descer para o corpo inteiro, como se fosse um cobertor pesado e confortável, daqueles que fazem a gente dormir mais rápido. Peso bom, peso de descanso, peso de segurança. Sinta as pernas pesadas, sinta os braços pesados, sinta o rosto pesado, sinta a cabeça pesada. E quanto mais pesado, mais próximo do sono profundo. Se algum pensamento tentar te puxar, você não precisa conversar com ele. Você só precisa deixá-lo passar. E pode usar uma frase curta, bem suave: não agora. E voltar para a sensação de peso. Agora imagine que a sua respiração é um elevador descendo. A cada expiração, você desce um andar para um lugar mais profundo. Um lugar em que o corpo dorme e o subconsciente trabalha. Um lugar em que a energia se reorganiza. Um lugar em que a manifestação acontece em silêncio. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O círculo de proteção continua ao redor. O portal de descanso continua aberto. A energia de prosperidade continua se ajustando.
A vida continua se organizando. Agora, repita mentalmente, bem devagar: eu durmo profundo. Eu descanso rápido. Eu acordo melhor. Agora você está tão perto daquele ponto em que a mente começa a se dissolver no sono e talvez as palavras cheguem até você como chegam sons distantes numa noite calma. E está tudo certo. Você não precisa acompanhar tudo. Você só precisa deixar. Porque quando você deixa, o corpo entende que não precisa mais vigiar. Nesta parte, a intenção é aprofundar ainda mais a sensação de paz e criar um campo interno de confiança, porque confiança é o que faz o descanso ser rápido e profundo. E confiança também é o que permite que a prosperidade encontre você sem barreiras internas. Então imagine que o seu corpo é como uma casa, e a noite é como alguém fechando as janelas, apagando as luzes, trancando a porta, garantindo que está tudo seguro. Agora, essa casa está protegida, e dentro dela, você pode dormir. Sinta essa casa interna ficando quieta. Agora imagine que existe uma vibração suave circulando nessa casa, como se fosse um ar morno de bem-estar. Essa vibração vai passando por cada cômodo interno, por cada pensamento, por cada emoção, e vai deixando tudo mais leve. Como se ela dissesse: pode relaxar, eu cuido daqui. E enquanto essa vibração circula, eu quero te conduzir para um portal muito especial. Um portal que se abre no momento exato em que você solta a preocupação com o resultado. Esse portal se chama receptividade. E receptividade não é passividade. Receptividade é o estado de quem está alinhado, o estado de quem não bloqueia, o estado de quem permite. Agora, repita mentalmente, com calma, como um mantra de alinhamento: eu permito receber com paz. Eu permito que a abundância me encontre. Eu permito que o fluxo se abra. E perceba como isso não acelera, isso acalma, porque a verdadeira abundância não chega como pressão. Ela chega como organização. Ela chega como clareza. Ela chega como oportunidades que fazem sentido. Ela chega como portas que se abrem no tempo certo. Agora, imagine que o seu campo energético é como um lago à noite, um lago escuro, calmo, profundo. E em cima desse lago existe uma lua. Essa lua representa a sua intenção. A intenção de descansar, de dormir rápido e profundamente, de liberar o peso, de entrar em um estado de regeneração. E a luz da lua toca o lago, e o lago reflete. Do mesmo jeito, a sua energia reflete o que você sustenta. Se você sustenta a ansiedade, o campo reflete mais ansiedade. Se você sustenta a calma, o campo reflete mais calma. E hoje, você está escolhendo sustentar calma. Agora, enquanto você sustenta essa calma, imagine que pequenas ondas de prosperidade começam a se formar no lago. Não ondas grandes, ondas suaves. Como se a energia do dinheiro, do trabalho, das oportunidades, do valor, começasse a se mover com mais fluidez. Como se aquilo que estava travado começasse a destravar. Como se aquilo que parecia pesado começasse a ficar mais simples. Sinta a simplicidade chegando. Agora, eu quero que você imagine que existe um mantra que se encaixa perfeitamente
com essa imagem do lago e da lua. Um mantra que não precisa ser dito em voz alta, só sentido. Repita mentalmente: eu me torno magnético para o bem. Eu me torno magnético para soluções. Eu me torno magnético para prosperidade tranquila. E ao repetir isso, deixe a respiração ficar ainda mais lenta. Não force. Só observe ela ficando lenta, porque o corpo já está descendo sozinho. O corpo já está escolhendo dormir. Agora, a tela ficará escura para você se concentrar melhor e dormir ouvindo. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O lago continua se acalmando. A lua continua refletindo. A vibração continua circulando pela casa interna. O portal da receptividade continua aberto. A vida continua se organizando. Agora, traga a atenção para um ponto específico: o peso da sua cabeça. Deixe a cabeça pesar, como se ela fosse apoiada por algo muito firme, muito seguro. E quando a cabeça pesa, os pensamentos perdem força. Agora traga a atenção para o peito. Perceba o peito subindo e descendo. E, a cada descida, sinta como se o peito se abrisse mais, como se a ansiedade tivesse menos espaço. Agora traga a atenção para o ventre. Sinta o ventre macio. Sinta que você não precisa segurar. E quando o ventre amolece, a mente entende: estou em casa. Agora eu quero que você imagine uma cena de amanhã. Bem simples, mas muito real. Você acorda com uma sensação de descanso verdadeiro. Você levanta com mais leveza. Você olha o dia com mais clareza. E algo bom acontece. Pode ser uma mensagem, uma ideia, uma resposta, um sinal, um encontro, uma oportunidade. E você recebe isso com calma, sem surpresa agressiva, como se fosse natural. Sinta essa naturalidade. E essa naturalidade é a chave. Porque quando o bem parece natural, ele entra mais fácil. Quando você não estranha o bem, ele permanece. Quando você não se assusta com a prosperidade, ela se aproxima. Agora repita mentalmente: o bem é natural para mim. O descanso é natural para mim. A prosperidade é natural para mim. E deixe essas frases ficarem como um fundo, como a luz da lua no lago sem esforço. Se o sono vier agora, você pode ir. Você pode se perder nele. Você pode permitir. Você não precisa segurar as palavras. Elas já fizeram o trabalho. Agora, a noite está tão profunda dentro de você que talvez você já sinta pequenos apagões de pensamento, como se a mente estivesse começando a desligar em ondas. É um sinal bom. É o corpo entrando no caminho natural do sono pesado. E quanto mais você aceita esse caminho, mais rápido ele acontece. Nesta parte, vamos selar o descanso e fortalecer ainda mais a sensação de segurança, porque segurança é a base do sono profundo. E ao mesmo tempo, vamos estabilizar a vibração da prosperidade tranquila, aquela prosperidade que não te acelera, que não te coloca em modo de urgência, mas que chega como ordem, como clareza, como soluções que se encaixam. Imagine agora que você está deitado no centro de um portal silencioso, como se o próprio quarto fosse um espaço sagrado de reorganização. Não precisa ver nada com nitidez, só sinta a ideia. Aqui, tudo se reorganiza. Aqui, tudo encontra o lugar certo.
Aqui você pode soltar. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Agora, eu quero que você imagine que existe um fio dourado muito fino saindo do seu peito e indo para um ponto de luz acima, como se fosse uma conexão direta com uma inteligência maior. Esse fio é leve, mas forte. Ele representa amparo, representa direção, representa provisão. E ao sentir esse fio, você percebe que não está sozinho. Existe uma condução, existe uma mão invisível organizando o que você não consegue organizar sozinho. Sinta o alívio de ser amparado. Agora repita mentalmente: eu sou guiado com paz, eu sou sustentado com paz, eu recebo com paz. E perceba como essa repetição não te deixa ansioso, ela te deixa tranquilo, porque paz é a linguagem do sono, paz é a linguagem da abundância, paz é a linguagem da noite. Agora, imagine que a sua mente é como uma tela, e nessa tela, às vezes passam imagens de preocupações, listas, cobranças. Mas agora, essa tela começa a escurecer de um jeito bom, como se a própria mente estivesse fechando o cinema do dia. As imagens ficam mais fracas, as palavras ficam mais distantes. O foco some, e isso é perfeito. A tela fica escura, e você se concentra melhor, e o corpo entende que é hora de dormir ouvindo. Agora visualize um portal final, como um arco bem discreto, no limite entre estar acordado e estar dormindo. Esse arco é a passagem para o sono profundo. Você não precisa atravessar com passos, você atravessa com a respiração. A cada expiração, você atravessa um pouco mais. Expire e atravesse. Expire e afunde. Expire e desça. Agora, eu quero que você imagine que existe uma caixa de luz suave ao lado desse portal. E dentro dela estão guardadas as soluções que você ainda não viu. Soluções financeiras, soluções para o trabalho, soluções para questões pessoais, soluções para conversas difíceis, soluções para caminhos que pareciam fechados. Essa caixa não está vazia, ela está cheia, e você não precisa abrir agora. Você só precisa saber que ela existe. Saber disso já tira a ansiedade, porque parte da ansiedade é achar que não há solução, mas há. E agora, sinta essa certeza entrando no corpo como um relaxamento mais profundo, como se o peito finalmente parasse de apertar, como se a barriga finalmente soltasse, como se a testa finalmente ficasse lisa, como se o corpo inteiro dissesse: eu posso descansar. Agora repita mentalmente um mantra bem curto, como se fosse uma chave para o portal do sono. Eu solto, eu confio, eu durmo. E se você perceber que está quase dormindo, deixe. Não segure, não tente acompanhar, não tente fazer certo. O jeito certo é permitir. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O fio dourado continua conectando. A caixa de soluções continua guardada. O portal continua aberto. A vibração continua se ajustando. A vida continua se organizando. Agora eu quero que você sinta por alguns segundos a sensação de prosperidade como segurança. Não como ostentação, não como pressa, apenas segurança. Como seria sentir que você está amparado,
Como seria sentir que as contas têm caminho? Como seria sentir que o trabalho rende? Como seria sentir que o dinheiro circula? Como seria sentir que você tem tempo? Como seria sentir que você tem apoio? Sinta essa segurança como se ela fosse um cobertor interno. Que agora deixe esse cobertor interno te levar para o sono profundo. Um sono rápido, pesado, restaurador. Um sono que apaga o excesso. Um sono que conserta por dentro. Um sono que reorganiza sua energia para que amanhã seja mais claro. E se algum pensamento aparecer, use uma frase simples e volte. Está tudo bem. Amanhã eu vejo. Agora eu durmo. Agora você está no limiar perfeito, aquele ponto em que o corpo já sabe dormir e a mente já não precisa mais entender nada. A noite está fazendo o trabalho dela. O silêncio está fazendo o trabalho dele. E você pode apenas permitir que tudo continue se acomodando por dentro, como se cada parte de você encontrasse a posição certa para descansar profundamente. Sinta o peso do seu corpo mais uma vez. O peso bom, o peso de quem solta. Sinta a cabeça apoiada, o rosto macio, os ombros baixos, a respiração lenta. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O seu corpo continua reparando. A sua mente continua organizando. A sua energia continua se alinhando. A vida continua encontrando caminhos. Nesta última parte, eu quero apenas sustentar um campo de paz contínua, sem pressa, sem exigência, como se as palavras fossem apenas um vento leve passando por você, enquanto o sono desce. E dentro desse vento existe uma certeza mansa. Você está em segurança. Você está sendo cuidado. Você está sendo conduzido para um descanso rápido e profundo. Imagine que o portal interno que você sentiu antes no centro do peito agora gira ainda mais devagar, como se estivesse entrando em modo noturno. E nesse modo noturno, ele faz algo simples. Ele recolhe tudo que ficou espalhado ao longo do dia e devolve para você. Energia, presença, calma, clareza. Nada precisa ficar perdido do lado de fora. Agora, tudo volta para casa. Sinta essa energia voltando e, junto com ela, sinta também a prosperidade se aproximando do jeito certo. Não como pressão, não como urgência, mas como ordem, como oportunidade que combina com você, como um fluxo que encontra passagem quando você para de resistir, porque existe uma parte da vida que responde ao seu estado interno, e o seu estado interno agora é paz, e paz abre. Agora, se for confortável, repita mentalmente, bem baixo, como se você estivesse embalando a própria mente. Eu estou em paz. Eu estou protegido. Eu recebo o bem com naturalidade. E enquanto você repete, imagine que existe uma luz muito suave, quase imperceptível, como um brilho no escuro, pousando sobre o seu corpo. Essa luz não ilumina o quarto, ela ilumina por dentro. Ela toca os lugares cansados e dá descanso. Ela toca os lugares tensos e dá alívio. Ela toca os lugares preocupados e dá calma. Ela toca também a sua relação com o dinheiro e com a abundância, como se dissesse, você pode confiar no fluxo, você pode confiar na organização,
Você pode confiar nas soluções que vão se apresentar. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem tudo precisa ser carregado agora. A noite sabe como consertar o que o dia bagunçou. E agora, deixe a mente escurecer mais um pouco, como se o pensamento virasse um sussurro distante, como se as imagens internas perdessem nitidez, como se a consciência deslizasse devagar para dentro do sono. Se algum pensamento tentar te puxar, você não precisa lutar. Você apenas volta para a respiração, volta para o peso do corpo, volta para a sensação de estar amparado e percebe que a urgência não manda mais em você agora. Agora quem manda é o descanso. Imagine que enquanto você dorme, uma parte de você atravessa um portal silencioso e entra em um lugar de reorganização. Nesse lugar, ideias se formam sem esforço. Soluções se encaixam sem pressão. Caminhos aparecem sem barulho. E você não precisa estar acordado para que isso aconteça. O subconsciente trabalha muito bem quando você descansa. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Sinta a respiração cada vez mais lenta, mais curta, mais tranquila, como uma maré, indo e vindo, indo e vindo. E a cada ida, você solta um pouco mais, e a cada volta, você se aprofunda um pouco mais. Agora, deixe o corpo se entregar completamente ao colchão, como se você fosse pesado o suficiente para afundar em segurança. E nessa segurança você não precisa mais se proteger. Você não precisa mais se preparar. Você só precisa dormir. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.